A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga hoje a decisão da Câmara dos Deputados que suspendeu parte da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, acusado de tentativa de golpe de Estado. Nós vamos conversar agora com o deputado federal e líder do PSB na Câmara, deputado Pedro Campos, que gentilmente atende aqui a Jovem Pan. Deputado, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Donato, bom dia, Soraya, e bom dia a todas e todos que nos escutam no dia de hoje. Deputado, como é que o senhor observa, como é que o senhor avalia essa decisão da Câmara, aí num claro confronto ou numa posição contrária àquilo que o Supremo Tribunal Federal estava tocando, que é esse processo contra a Ramagem como um todo? O senhor acha que tem cheiro de impunidade aí, deputado? Essa decisão que foi tomada pela Câmara é uma decisão que acaba dilatando o que é o instrumento da imunidade parlamentar. Está lá no artigo 53 da Constituição que um processo que seja aberto contra um deputado federal, ele tem que ser aprovado no Congresso Nacional, contanto que os atos criminosos, eles tenham sido cometidos após a diplomação e que tem essa decisão política, que deveria estar muito atrelada a ser um processo, por exemplo, de perseguição política ou atrelado a opiniões do deputado, porque o artigo 53, ele é focado principalmente na inviolabilidade das opiniões do deputado. O que a gente viu no relatório que foi apresentado e que foi aprovado pela Câmara era a tentativa de expandir esse direito da imunidade para todos os componentes da ação penal, que são chamados de corréus, que no caso entra, por exemplo, nessa ação penal, o próprio Bolsonaro, o general Braga Neto, o almirante Garnier e outros que foram denunciados. Isso nós entendemos que vai além do que prevê o texto constitucional. A expectativa é que o STF, assim como já tinha notificado a Câmara, que ele mantenha esse entendimento, que é um entendimento antigo do STF, de uma súmula 245, de que a imunidade parlamentar é apenas do parlamentar e que os demais envolvidos no crime vão ter o seu processo continuado sem ter o trancamento. Bom dia para o senhor também, obrigada pela entrevista. Mais cedo a gente comentou aqui no Jornal da Manhã com os nossos comentaristas sobre a possibilidade do início de uma crise com o STF. Queria uma avaliação também do senhor a respeito disso, se você acha que o caso Ramagem pode ser aí um estopim dessa crise com o STF. Eu não diria, Soraya, que é o início de uma crise. Na verdade, nós estamos vivendo desde o final do governo do presidente Bolsonaro, uma crise continuada entre os poderes, de tensionamento de parte a parte, ao ponto, por exemplo, naquele 7 de setembro, onde o Bolsonaro disse que não cumpriria mais ordens do Alexandre de Moraes, depois ele voltou atrás em relação àquilo, passando pela tentativa de golpe de Estado e pelos atos do 8 de janeiro, que depredaram os três poderes, e continuando, mesmo depois do término do governo Bolsonaro, com tensionamentos ali de parte a parte, algumas vezes excessos do próprio STF, algumas vezes excessos do Legislativo, e nesse momento a gente vê, pelo menos no Executivo, uma tentativa de intermediar e de poder acalmar os ânimos em relação a isso, mas é uma crise continuada desde o final do governo Bolsonaro, que infelizmente ganha um novo capítulo de tensionamento, um capítulo onde a Câmara tenta dar uma interpretação para além do que é a interpretação da Constituição e que o STF, na sua posição de guardião também da Constituição, vai dar um entendimento de que esse julgamento da Câmara ele se estendeu para além do que é a imunidade parlamentar, querendo criar uma impunidade que é além de ser parlamentar, porque a gente está falando de uma impunidade, inclusive, para pessoas que não estão deputados, como, por exemplo, o caso do ex-presidente Bolsonaro ou do general Braga Neto. Deputado, os nossos comentaristas também participam da entrevista, a Deise Ciocari e o Cristiano Vilela. Deise, a sua pergunta. Deputado, bom dia. Eu queria saber se, nesse caso do Ramagem, a Câmara não estaria utilizando essa imunidade parlamentar como um escudo para proteger os seus. E eu queria saber, na sua avaliação, que imagem que a Câmara dos Deputados acaba passando para a sociedade como uma instituição mesmo. Ela permanece essa imagem de instituição confiável, porque me parece que na hora de proteger os seus, a Câmara acaba agindo um pouquinho mais rápido. Eu queria a sua opinião sobre isso. Deise, a votação da forma como se deu, ela demonstra, sim, de que existia um sentimento ali
do que chamamos de corporativismo, daquele voto onde o parlamentar está votando pelo trancamento da ação do Ramagem, muitas vezes, inclusive, sem saber que o relatório abria brecha para um entendimento de que esse trancamento poderia ir além do Ramagem. Então, para muitos parlamentares, eles achavam que se tratava apenas do Ramagem ali, porque o relatório tinha uma certa dubiedade. E foi um voto no sentido de proteger um colega parlamentar, que esse voto, infelizmente, ele deturpa a visão do que é a imunidade parlamentar. Como eu falei aqui, o artigo 53 é muito voltado para a questão das opiniões do deputado. O deputado não pode ser perseguido por ser de oposição ou por ser contra algum entendimento do STF ou qualquer coisa do tipo. Isso a gente tem que garantir que seja respeitado. Mas a gente não pode pegar esse instrumento da imunidade parlamentar e utilizar num caso onde, na verdade, o próprio deputado Ramagem, ele estava atacando ali as instituições, atacando a urna eletrônica, pedindo para o presidente tensionar em relação a isso, que tiraria a legitimidade de todos nós. E para concluir, Deise, realmente, esse caso do Ramagem, se fosse entendido como correto pelo STF, abriria um precedente onde qualquer outro problema que exista com um deputado no meio, que vá para a esfera criminal, pode ser trancado a ação toda. Imagina, por exemplo, a gente está vivendo uma crise em relação à questão do INSS, que ainda precisa ser investigado e ver, né, quem foram os culpados. Imagina, existe um deputado federal incluído no meio dessa ação, vai ser trancada toda a ação do penal em relação ao INSS. E outros tantos assuntos e crimes que podem envolver colegas deputados federais que poderiam ter a investigação simplesmente paralisada, o julgamento, no caso, simplesmente paralisado, porque tem um deputado federal no meio. Não é esse entendimento que nós temos e a gente acha que para garantir essa prerrogativa da imunidade parlamentar, a gente tem que usar bem ela, proteger os parlamentares que estejam sendo perseguidos por suas opiniões, por suas palavras. Deputado, bom dia. Deputado, na sua opinião, essa relação conflitiva que existe hoje entre legislativo e judiciário, ela é culpa exclusivamente desses dois atores, do legislativo e do judiciário, ou eventualmente ela tem muito culpa por conta do executivo, da fraqueza que o executivo tem demonstrado nos últimos anos e talvez da incapacidade de liderar as instituições e, de alguma forma, evitar uma relação tão bélica como temos visto nos últimos tempos? Eu acho que é um desafio sempre você ter essa relação entre os poderes, é muito desafiador. Eu acho que já é um ponto importante a gente ter um executivo que não tensiona, né, e tenta não tensionar nem com o legislativo, nem com o judiciário. Você vê de maneira geral, apesar de todas as divergências que possam ter existido do próprio presidente Arthur Lira com o entendimento do governo ou de qualquer coisa que venha acontecer, você não vê o executivo tentando botar mais lenha nessa fogueira, nem com o STF, nem com o legislativo. Eu acho que nesse momento é muito mais uma visão de um setor da sociedade, e eu acho que isso não é uma raiz no legislativo, eu acho que tem um setor da sociedade que foi muito tempo instigado a questionar a legitimidade do STF, a questionar ali os julgamentos dos ministros e algo desse tipo, e ao mesmo tempo a gente tem um STF que é preciso que seja dito, que tomou decisões duras nos últimos anos, parte delas justificadas porque existia uma ameaça real ali a questão da democracia, e parte delas que você pode, querendo ou não, questionar se eles foram além do limite que deveria ser feito. Então, eu acho que isso é muito mais uma relação do legislativo com o judiciário hoje do que propriamente uma culpa do executivo. Eu acho que o executivo, ele podendo ficar no lugar dele, ele já, se não ajuda, já não atrapalha, né? A gente via no governo anterior um executivo que, quando ia se meter nessas questões, acabava atrapalhando mais do que ajudando. A gente agradece a participação do deputado federal, líder do PSB na Câmara, Pedro Campos, aqui no Jornal da Manhã. Deputado, muito obrigado pela gentileza e um bom dia. Muito obrigado e um bom dia.